Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma mensagem da ancestralidade. Vamos ver o que vai sair aqui nessa leitura de energia pra gente. E na minha meditação aqui, tirei uma carta e veio essa cartinha. Como se fosse um lembrete para que a gente se lembre, né, que os anjos estão sempre conosco e nós temos capacidade de encontrar respostas, né? Esse é o nosso poder. Nesse momento, feche os olhos e se pergunte qual é o meu próximo passo. E confie na primeira resposta que vier à mente, pois esse é o eu superior, sempre conectado a você e que sabe o que é melhor para você nesse momento. Apenas confie. Então aqui pede que a gente tenha confiança, né, nas respostas do nosso coração, porque esse sentimento está sempre ligado, né, àquilo que é melhor para a gente. Então vou deixar essa mensagem aqui para que a gente não esqueça que o nosso anjo está sempre conectado conosco e a gente sabe, né, no nosso coração o caminho que a gente precisa seguir, tá bom? Vou tirar aqui duas cartinhas desse oráculo, White Child. Eu tô com uma moça aqui na cabeça, eu não sei se pode ser um sinal para alguém, da Maria Bethânia. Acho que o nome é Mantenha Calma, Tenha Calma. Tenha Calma, Maria Bethânia. Eu acordei já com essa música na cabeça. Às vezes pode ser um sinal, né, para alguém. Vou deixar aqui depois o vídeo da música, né. Vou tirar aqui duas cartas. A primeira carta que saiu foi essa, carta número 8. Ela fala sobre casulo, né? Como se alguém tivesse numa fase introspectiva, de entendimento da própria jornada, de se acolher, né? Diante daquilo que não sabe a resposta, diante daquilo que não compreende. Um momento que você, às vezes a gente quer que esse momento passe rápido, né? Mas na verdade ele só reflete aquilo que a gente precisa naquele momento dar conta, de se acolher, né, de se dar uma pausa, de recarregar as energias, né? E essa carta fala sobre abrigo, da necessidade de estarmos num lugar que a gente confia, que a gente sente que tem a sensação de casa, né? Às vezes nem é em casa que a gente sente assim, mas que você possa se conectar num lugar que te faça ter essa sensação, né, de que você está abrigado, acolhido. E naquele momento você pode tirar as máscaras, né, as máscaras que a gente sai para dar conta do trabalho, para dar conta da vida, né? E aqui você pode ser somente você, né, sem esse peso do que eu preciso entregar para o mundo. Vou tirar 3 cartinhas desse oráculo. Esse eu não sei o nome. É esse aqui. Esse aqui é uma caixinha azul também, é esse aqui. A primeira carta que saiu foi sobre a jornada, né? Sobre esse grande caminho que a gente percorre durante a nossa vida, que a gente é destinado, né, pelas escolhas. E apesar de parecer algo que já está escrito, mas a gente tem poder de escolha, né? De entender aqui qual direção seguir. É como se na nossa vida, no nosso livro da vida, tivessem opções, né? Se você for pelo lado direito, talvez seja um caminho mais longo, mas você vai chegar ao mesmo lugar. Se você for, né, pelo caminho contrário, talvez você chegue mais rápido.
Eu acho que é mais ou menos assim que acontece. Eu acho que a gente não tem poder de mudar tudo, mas temos escolhas, né, nesse caminho que faz com que a gente tenha uma vida mais fácil ou tenha uma vida mais difícil. E me veio uma energia agora que é assim, sabe quando a vida tá te apresentando uma coisa e alguém te oferece, né? Aí você fala assim, não precisa se preocupar não, eu dou um jeito. Mas a vida tá te trazendo aquilo ali. E por que a pessoa não aceita? Por orgulho, né? Por querer dar conta das coisas sozinho. E isso às vezes faz com que essa distância, né? Essas escolhas, esses caminhos, eles possam ser mais longos e mais difíceis. Então que você saiba receber o amor, receber o auxílio, né, que às vezes o universo te manda por meio de pessoas para encurtar a distância entre você e aquilo que você veio realizar. Então, aqui me parece uma pessoa deixando, né, inclusive coisas valorosas para trás e levando somente o necessário. Ela está com algumas bagagens aqui e está escolhendo para qual caminho ela seguir. Mas a vida às vezes tende a mão e a gente não quer pegar por quê? Então aceita a ajuda, o auxílio que vier, mesmo que seja por meio de outras pessoas. Confronta essa ajuda com aquilo que de fato você quer viver para ver se esse auxílio auxilia ou se na verdade retarda, né, o teu encontro com isso que você veio fazer aqui nessa vida. Mas que de alguma forma você entenda que você não está sozinho. E às vezes essas mãos estendidas na vida de várias pessoas que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada, vem para auxiliar, mas que você possa sempre olhar para dentro e avaliar se aquela realidade, se aquilo que está oferecendo de ajuda faz sentido na sua vida. Então que essa ajuda, que esse auxílio, parece que às vezes eles vêm de uma forma inesperada, né? Mas está tudo sincronizado, está tudo na mais perfeita ordem. Então quando a gente entende isso, a gente só abraça aquilo, avalia se essa ajuda tem a ver com aquilo que eu preciso. Senão a gente segue viagem fazendo as nossas escolhas, né? A segunda carta é essa 15, fala sobre apreciação, né? Fala sobre essa sensação de a gente observar, né? Olhar para algo, admirar. Aqui tem uma mulher muito bonita no meio de um jardim lindo e ela pegou uma rosa, ela está apreciando uma rosa. Aqui me vem muita energia de a gente olhar para a nossa vida, né? Mesmo diante daquela rotina às vezes maçante, pesada, mas que a gente veja as belezas no caminho, né? Uma flor num canteiro, um passarinho cantando, né? Às vezes alguém fazendo um gesto bonito para uma outra pessoa. Que a gente não passe, vamos dizer assim, pela vida com a cabeça baixa, mas que a gente possa apreciar aquilo que está no nosso caminho, porque isso também é se colocar no momento presente, né? Se colocar ali, apreciando aquilo que aparece pra gente, né? Que às vezes colore um dia todo. Essa carta aqui, 23, ela fala sobre as coisas emperradas, né? Amarradas. Essa carta 23, aqui tem uma mulher como se fosse, me parece assim, um espírito, né? Ela tá meio iluminada, diferente das árvores que estão ali perto dela, mas ela tá completamente amarrada. E isso aqui às vezes é um sentimento que acaba nos paralisando. Não é de fato estarmos amarrados, mas de fato a gente se sentir assim, né? Preso a algum conceito, alguma ideia, alguma forma de encarar a vida. Pensamentos que às vezes limitam as nossas ações. Mas de alguma forma aqui, essa luz que sai dela como se fosse, vamos dizer assim, a espiritualidade, né? Iluminando para que ela saiba que ela pode sair dessa situação, que ela tem como, né, olhar a vida às vezes de um outro modo, né? E não se sentir tão presa a certos comportamentos, a certas crenças. Às vezes isso atrapalha a nossa jornada, né? Vou tirar 3 cartinhas do tarô Zen do Osho. Eu gosto tanto desse tarô. Gosto muito. O que eu menos me conecto dos que eu tenho é o de Marcélia. Mas ainda assim eu tento usar para algumas leituras para
de alguma forma a gente ir se conectando, né? Às vezes leva muito certo tempo, depende da nossa maturidade, de entendimentos nossos, dos nossos processos. Tirar 3 cartas. A carta da existência, o Criador e a mudança. Essa carta também me lembra alguém conectado no momento presente, alguém se sentindo conectado a tudo, né? Porque nós fazemos parte desse tudo. E é que essa mulher, não só nua, mas de braços abertos, né, diante dessa imensidão, né? Quando você está num campo aberto e você pode olhar para o céu, você vê o quão pequenos somos. E aqui ela sabe disso, né? E ela como se fosse um fruto dentro dessa flor, né? Como se ela fosse a própria flor, né? Mas o miolo dela. E quando a gente sente parte, a gente até cuida do mundo, da natureza, das coisas com outros olhos, né? Com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais entendendo que cada plantinha que eu cuido, que eu rego, cada animalzinho que eu alimento, né? Cada participação minha diante desse grande universo, de alguma forma isso reflete em mim, né? Porque se eu estou conectada ao todo e se eu melhoro de alguma forma naquilo que me cabe ao todo, isso com certeza é um ciclo, né? Eu acabo alimentando a mim também, cuidando de mim também. Aqui vem a lembrança, né? De que não estamos sozinhos, de que esse Criador, ele está sempre conectado conosco. Eu vou ler a mensagem dele. Me veio agora uma sensação de ler essa mensagem dessa página do Criador. Aqui fala o seguinte: existem 2 tipos de criadores no mundo. Um deles trabalha com objetos, um poeta, um pintor, trabalham com objetos e criam coisas. O outro é tipo criador, o místico, o que cria a si mesmo. Ele não trabalha com objetos, trabalha com o subjetivo, trabalha em si, no próprio ser. Esse é o verdadeiro criador, o verdadeiro poeta que transforma a si como uma obra-prima. Você leva uma obra-prima escondida dentro de si, mas você mesmo está obstruindo o caminho. Dê um passo para o lado e a obra do mestre então será revelada. Cada um de nós é uma obra-prima, porque Deus nunca gera coisa alguma menor do que isso. Cada qual carrega escondida essa obra de arte por muitas vidas, sem saber quem é e tentando apenas superficialmente tornar-se alguém. Abandone a ideia de vir a ser alguém, porque você já é uma obra-prima. Você não pode ser aperfeiçoado. Você tem apenas de se aproximar dela, conhecê-la e percebê-la. Deus criou você com suas próprias mãos. Você não pode ser aperfeiçoado. Aqui no sentido de não temos que chegar a algum lugar porque já somos isso, já somos essa coisa, esse lugar, né? Nós somos o todo, como eu tinha falado aqui nessa carta anterior. Só que aqui, esse aperfeiçoamento, se você olha, se observa e se compreende, você já entende que você é grandioso. O que você vem, vamos dizer assim, é lidar com as coisas que a vida acaba trazendo. Mas você já é perfeito, já é inteiro, né? Porque Deus só cria no mínimo isso, vamos dizer assim, né? Então você não tem que chegar a lugar algum, você já é esse lugar, você já é a própria coisa materializada, né? Porque Deus não cria nada pequeno. E aqui a mudança fala dessa necessidade de você mudar esse olhar, de você mudar a perspectiva sobre a vida, né? Sobre o que lhe acontece. Aqui é como se fosse um grande olho no meio dessa... Aqui parece como se fossem nossas experiências, né? E elas nos atingem, nos impactam de determinado modo. E aqui o olho que tudo vê, o olho que eu enxergo, né? Que cada parte dessa mudança de alguma forma me altera, me modifica, né? E aí você fala assim, mas como me modifica se eu já sou perfeito? Porque de alguma forma faz com que a gente se encontre. Cada pessoa que eu encontro, cada relação que eu tenho, cada experiência que eu vou adquirindo na vida, isso de alguma forma nos transforma.
E mesmo que eu já seja perfeito, como foi falado aqui na carta do Criador, essa perfeição, ela talvez seja uma perfeição do que eu preciso enxergar de mim, da minha potência. Porque às vezes nós somos tudo, mas a gente não enxerga. Então o que a gente faz durante a nossa vida? Vamos tirando os véus da forma que a gente enxerga, né? De alguma forma deturpa essa vida, para que eu possa me ver e me entender e me perceber nesse mundo com o quão único eu sou, né? Então a mudança que fala aqui é uma mudança de vida, de perspectiva, no entendimento que eu faço parte do todo, mas eu já sou perfeito. A existência aqui é como se essa mulher ela fosse a própria estrela. E a estrela fosse essa flor. Tá tudo conectado, né? Vou tirar 4 cartas do tarô Vidente da Luz pra gente ter de mensagem final para essa leitura. Aqui fala muito do momento presente, de você se perceber, né? Perceber a sua importância no mundo. Você não é qualquer um, você é uma obra, né, do Criador. Você veio aqui para cumprir somente aquilo que você veio fazer. Independente do número de pessoas que exista nesse mundo aqui, nessa dimensão 3D, o que você veio fazer aqui, só você pode fazer. Então, essa mensagem me fala muito sobre isso. De você ver, enxergar, perceber que a sua existência aqui, ela é única, né? Até anotei aqui essa frase para colocar no título. A gente às vezes acha que tem que chegar a algum lugar, né? Na verdade, nós só temos que perceber, porque já está tudo ali, né? A carta 10 de copas. A carta da lua. Rainha de copas. Oito de ouros. No fundo do deck, a carta da estrela. Essa carta 8 de ouros me chamou a atenção porque fala da carta também da lua, né? Olha aqui as fases da lua, né? Como se essa mulher, a inteireza dela sentada nessa cadeira, com essa vela verde na mão, fala sobre quantas voltas, quantos ciclos a lua precisou dar para que ela se sentisse assim, pleníssima, apenas na sua existência. Mas a carta de ouros ela traz o entendimento de que houve muito aprendizado aqui, né? Cada etapa dessa lua, cada prática que ela realizava na vida, cada coisa que ela se dedicava, transformava ela. Como essa carta que eu falei aqui da mudança, né? Cada experiência que ela adquiriu veio mostrar para ela sobre ela. Não era sobre isso que acontecia, era sobre o que aquilo resultava nela, né? E a carta da lua, ela mostra aqui uma mulher mergulhada nas emoções, né? Ela tá debaixo da água, só que ela não parece estar se afogando, né? Inclusive porque aqui, sempre que eu olho isso, parece uma cauda de sereia, parece que ela faz parte também desse ambiente aquático. Então aqui retrata várias coisas, a intuição, né? Aquilo que é mistério ainda para ela, que é sobre a nossa vida, o nosso caminho, é um grande mistério pra gente, né? Aqui esses lobos, né, de cores diferentes, fala sobre a dualidade, fala sobre as nossas escolhas, fala sobre a nossa luz e a nossa sombra. E ela mergulhando, né, nesse mar, diante de todo esse cenário aqui, não fala só apenas sobre a cura que ela precisou, né, imagina, para você olhar profundamente para suas emoções, você precisa estar muito curado, né? Você precisa ter muita coragem. Muitas pessoas utilizam de artifícios, de vícios, para não enxergar o que é preciso, para não se deixar aprofundar, para manter ali o pensamento no raso, né? Vão falar do dia, né? Nossa, que sol bonito, né? E não aprofunda. Então aqui parece que ela tem o entendimento dessa situação profundamente aqui. Aqui me veio forte esse número 18, somado da 9. Talvez algo vai vir para você de entendimento sobre essas questões no mês 9, né? Aqui eu estou fazendo a leitura no mês de junho. E aí essa conexão leva a esse poder que ela emana das mãos, como se ela mesma estivesse fazendo esse campo magnético, protegendo e fortalecendo
Aqui também, a coroa dela, dessa rainha, é uma coroa de água, que também fala sobre as emoções. Aqui, metade do corpo dela está embaixo da água, né? Lembra muito como se fosse essa própria mulher num estágio diferente, né? No estágio de aqui eu me joguei, me deixei aprofundar e aqui agora eu tenho consciência de tudo. Eu entendo tudo o que está acontecendo comigo por conta das experiências, de tudo que eu passei. É uma pessoa que não tem a ver com gênero, né? É uma pessoa que sabe sobre as suas emoções, é uma pessoa que sabe sobre a sua jornada, uma pessoa que tem entendimento profundo sobre as suas emoções e elas não dominam mais, né? Quando a gente tem entendimento sobre as nossas emoções, elas não dominam mais a gente. E aí, essa possibilidade de uma vida completa, feliz, plena, aqui na matéria, naquilo que a gente conhece como uma vida feliz, essa carta me fala, essa família feliz, ela representa tudo que alguém vem alcançar. Aí você fala assim, mas eu não me ligo nessa coisa amorosa, eu vim alcançar alguma coisa no trabalho. Só que quando você trabalha bem, você tem uma família que dá suporte a você, mesmo que seja sua família materna ou paterna. Aqui, essa sensação de família feliz é um suporte emocional grande que te dá a possibilidade de viver uma vida plena, seja ela no amor, seja ela na carreira, seja ela nos estudos. Aqui, essa vida feliz é como se fosse a base, né, da força que você tem para buscar essa vida completa, essa vida que fala aqui sobre várias situações, né? Tem crianças brincando, que fala sobre o que é novo, você abraça o novo, né? Você se joga diante da vida com essa energia. Aqui fala sobre essa sensação de que você sabe receber o amor, o afeto, né? E que quantas copas, né? Quanta vida você já viveu. Aqui me lembra essa carta aqui, só que no outro sentido. Aqui fala das experiências, das etapas, e aqui fala dos amores que nós tivemos e o quanto eles também nos transformaram, né? E aqui agora a sensação de plenitude, de estar em paz consigo, né? Com essa energia transformada, tudo mediante a esse entendimento da vida, esse entendimento da profundidade, né? De você se sentir conectado a tudo. Aqui, essas cartas conversam muito uma com a outra. Ambas as pessoas estão conectadas com o universo, conectadas com a própria essência, com a própria alma, com aquelas informações que a gente recebe às vezes através de sonho, de meditações, das nossas orações, ou daqueles pedidos simples que a gente olha para uma lua, para uma estrela e faz um pedido e você está ali conectado a isso, sabendo que cada semente que você plantou, ela vai vir, ela vai brotar, como se fosse um pedido atendido, né? Muito bonita essa mensagem. Eu espero que de alguma forma ela tenha contribuído para a jornada de vocês, entendendo que vocês são pessoas muito especiais, né? Vocês são filhos do Criador e nós estamos aqui para cumprir uma missão que é somente nossa e que por mais quantidade de pessoas que existam nesse mundo, o que nós vemos aqui, só nós podemos realizar, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem. Um grande beijo, queridas, e até a próxima.